Um companheiro insuportável. Ele atormenta, deixa as pessoas estressadas. Também pudera. Imagine um barulho constante durante 24 horas por dia. O zumbido faz isso. Toma conta e leva embora a paz. Aos 82 anos não falta disposição para Dona Maria Viana, mas nem sempre ela pode fazer o que quer. Tudo por causa de um barulhinho na cabeça. Ela conta que até para conversar precisa de um esforço redobrado. Uma hora parece que é um bichinho que está lá dentro da minha cabeça. Outra hora dói bastante, né? Assim de lado, da cabeça, de lado dói. Élbia tem 39 anos e há 3 sofre com zumbido. A cabeleireira, acostumada com tantos ruídos, fica de cama quando a crise começa. Dá enjoo, a gente não consegue ficar em pé, não consegue trabalhar e eu não consigo. Muito difícil, porque perde o equilíbrio. Eu tenho que ficar segurando, não tem equilíbrio. Eu perco totalmente o equilíbrio quando vem essa tontura, esse zumbido no ouvido. E mesmo quando vai para casa descansar, longe do barulho do secador, o zumbido continua lá, incomodando. A gente tem que tentar relaxar, respirar fundo e repousar, porque não adianta fazer nada. Ele vem e vai, não é contínuo. A tontura que é. Às vezes parece um barulho de cachoeira, às vezes é um zumbido mesmo, parece uma abelha. Um sopro no ouvido, uma coisa, eu não sei explicar direito. Incomoda muito. O grande problema é descobrir a causa. Não para não, sabe? Que vai me dando nervo, o som vai embora. Toda noite eu tenho mais remédio pra dormir. Sensação que não deve ser nada fácil. Imagine você, num local tranquilo como este, continuar ouvindo um barulho semelhante ao som de um apito ou ao canto de uma cigarra. Sintomas que afetam diariamente cerca de 3 milhões de brasileiros. E de acordo com especialistas, o zumbido pode ser o primeiro sinal de que algo importante no organismo não vai nada bem. O zumbido pode ser um alerta para a hipertensão. Foi assim com Dona Terezinha. Hoje, sempre que percebe o barulhinho, sabe que a pressão está alta. Eu sinto suadeira, calafria, aquele mal-estar terrível, que me dá vontade assim, de ficar no lugar onde eu não ouço ninguém. Sabe, a vista fica baralhada, sabe? Me dá aquela calmaria na cabeça com vontade de dormir, mas o zumbi é horrível, muito mesmo. Para quem convive com o zumbido, além da paciência, existe outro desafio: controlar o estresse. No caso que eu fico nervosa, às vezes eu fico um pouco tonta e dá aquele zumbido no ouvido. Fica uns 2 dias, depois passa. A gente parece que vai atravessar a rua, você fica com medo de atravessar. O barulho dos carros aumentam, sabe? Todo tipo de barulho, igual se eu estou assistindo a televisão, tem que ser mais baixo, porque me perturba o barulho. E quando eu não estou assim, é normal, não tenho problemas. Pois é, como se não bastassem os problemas do dia a dia, o zumbido é mais um motivo para o estresse. Também pudera, né? Esse barulho dia e noite. Agora, será que é possível ter paz novamente? Quem nos ajuda é o otorrino Augusto César Borges. Nós vimos aí também muitas histórias de pessoas que têm sofrido bastante com o zumbido. Doutor Augusto, eu tenho aqui muitas perguntas também que chegaram durante a semana pelo portal de voz e pelo nosso endereço, pelo e-mail. Eu tenho aqui a pergunta do seu Ailton, de Nova Ponte. Ele tem um zumbido e fica bastante irritado com isso. Quando ele fica resfriado, ele percebe que esse zumbido aumenta bastante. E ao limpar o ouvido com cotonete, sente dores. O que ele deve fazer? Inicialmente, procurar o especialista, né? Muitas vezes a gente acredita que o problema é de solução difícil e às vezes é uma rolha de cera que está no ouvido. Né? Então pode às vezes ser feita uma limpeza pelo especialista e o cotonete vai acabar empurrando mais aquela cera para dentro e piorando o quadro. Então nem sempre a solução é complicada não, às vezes a solução é simples. É mais simples do que parece, né? Ele deve procurar o otorrino. Com certeza. Bom, eu tenho uma Dulce de Uberlândia, ela até nos enviou um artigo dizendo que o zumbido pode estar associado à labirintite. E a maioria, é a associação que a maioria das pessoas faz. Tem realmente essa ligação, doutor Augusto? Frequentemente as pessoas portadoras de vestibulopatias, que são a crise labiríntica, vamos dizer assim,
acompanha-se de zumbidos. Mas, na grande maioria dos casos, quando o zumbido é o sintoma principal, não é necessariamente acompanhado de tontura, não. A pergunta do Roberto Alves de Uberlândia. Ele, há 2 meses, teve uma crise de labirintite. Foi muito forte e percebeu que perdeu a audição do ouvido esquerdo. É possível reverter esse quadro? Ocorrem, às vezes, fenômenos de fístulas labirínticas em que ocorre uma ruptura da cóclea e drena o líquido, com perda auditiva que a gente chama de surdez súbita. Esses quadros de surdez súbita tendem a ter um resultado melhor se for tratado precocemente. Quanto mais tardio o tratamento, menores as chances de recuperação. O senhor trouxe, inclusive, aqui digamos, a orelha para a gente, né? o molde da orelha, né? para a gente entender onde é desencadeado o zumbido. Não se sabe exatamente onde que ele origina, onde ele origina. Mas 96% dos casos de zumbido são decorrentes de perda auditiva. Pode ter outras causas metabólicas, no caso de hiperlipidemias, que é o excesso de colesterol, excesso de triglicérides. Pode ter causa odontogênica, que é muito comum. Falhas dentárias, erros oclusais podem causar. O bruxismo pode dar também, doutor? Principalmente o bruxismo e o trismo. O bruxismo é quando a pessoa arranja os dentes. E o trismo é quando ele trava a mordida. Está nervoso? Está nervoso, estressado, então ele trava a mordida e aquilo pode ocasionar um zumbido intermitente. Né? E onde fica? Vamos tentar mostrar aqui para os nossos... Aqui está a orelha externa, o conduto auditivo externo e o tímpano, que é essa membrana. Se for uma rolha de cerume, estaria aqui nessa parte externa. Certo. Já na parte interna, tem aqui a cóclea e o aparelho vestibular, que é o labirinto, que são esses 3 arcos. Certo. Aqui é captado o som, é o receptor do som, né? O aparelho auditivo interno. E daqui vai para as vias centrais e para o cérebro. O zumbido pode ser originado de um processo externo, pode ser algum problema de ouvido médio, perfuração de tímpano, qualquer alteração de ouvido médio, infecções de repetição. Mas a causa mais comum é a perda auditiva, principalmente para sons agudos. E aí vem a grande dúvida, porque às vezes a pessoa ouve bem a voz humana. Então ele não admite que tem perda auditiva, ele acha que tem só o zumbido. Quando você diz para ele que pode ser de uma perda auditiva, ele acha que ouve bem. Mas a perda é nos sons agudos, geralmente. E há como reverter? Há como... Quanto mais precoce o tratamento, maiores as chances de resolução do problema. Né? Vamos lá as perguntas aqui. O César, do bairro Moarama, de Uberlândia, ele disse que há 1 ano e meio fez uma cirurgia no joelho, deu trombose. 4 meses depois, ao tentar levantar da cama cedo, né, para trabalhar, etc., surgiu o zumbido e veio bem forte. E ele já perdeu 75% da audição. Pode ter sido a cirurgia? É muito improvável. 4 meses depois da cirurgia, é muito improvável que tenha relação com a cirurgia. Né? Precisaria ser avaliado o caso, tentar descobrir a causa o mais rápido possível. Certo. A Márcia Santana, do bairro Aparecida, também de Uberlândia. Há 4 anos ela retirou as 2 glândulas da tireoide. Tinha um bócio e nele um câncer. Ouvi falar que esse barulho no ouvido pode ser em virtude desta retirada das glândulas. A deficiência do hormônio tiroidiano, o hipotiroidismo decorrente disso, pode ocasionar graves problemas no organismo todo e pode ser a causa do zumbido, sim. É uma hipótese, né? A Camila Castro, de Patrocínio, ela é professora de educação física e diz que o zumbido está constante, aquele companheiro insuportável que eu falei no início da nossa matéria. Pode ser alguma doença, como o senhor citou aqui, né, do colesterol, mas como ela é praticante de atividade física, ou é porque os alunos fazem muito barulho? Não é culpa do barulho dos alunos, não. Pode ser uma doença, um colesterol, o excesso de colesterol, mas o grande temor do paciente é de que o zumbido seja o prenúncio de uma doença grave. Sim. E isso é o que mais incomoda e assusta o paciente. E raramente o zumbido evolui para uma doença grave. É o contrário, o zumbido seria um sinal de que alguma coisa pode estar errada no organismo. E não é uma doença grave. Não é uma doença grave. É um sintoma. Letícia de Oliveira, ela diz que esta semana e também no ano passado
teve um zumbido no ouvido muito forte. Ela comparou com aquele barulhinho da panela de pressão, né? E ela caiu no chão, não teve forças para se levantar. Qual o conselho aí, doutor Augusto? O zumbido não causa tontura, né? Provavelmente a mesma patologia que agrediu o ouvido agrediu o sistema labiríntico também. Ela teve uma crise vertiginosa acompanhada de zumbido. Então teria que se procurar tentar detectar a causa da crise vertiginosa e tratar a crise, que não é complicado. No caso, quando saber que preciso procurar? É no primeiro zumbido, digamos assim? Quando eu sentir o primeiro zumbido, eu tenho que procurar imediatamente o profissional? Normalmente, um zumbido por causas brandas, ele resolve espontaneamente, se for por tensão nervosa, por problema emocional, estresse, o cansaço. Por estresse, cessar daquele período crítico, 2, 3 dias, e é um zumbido leve, é de resolução espontânea. A partir desse momento já seria interessante procurar o profissional, porque quanto mais precoce, melhores os resultados. A Eliette de Uberlândia quer saber se o zumbido pode dar dor de cabeça. Não, o zumbido não causa dor de cabeça. Pode ser que tenham as causas equivalentes. A mesma causa que está levando a dor de cabeça pode estar ocasionando o zumbido. Mas não é uma associação muito comum, não. Outras perguntas que a gente tem aqui sobre o zumbido, a questão do café, o abuso do café, a gente que é mineiro adora um bom café, né, doutor Augusto? Ele pode aumentar, enfim, acentuar ainda mais o zumbido? Alguns pacientes nos relatam que percebem que quando toma café, o zumbido piora. Então isso é simples de resolver, a gente pede o paciente para ter uma abstinência de cafeína, não só do café, mas o chá mate, os refrigerantes tipo cola, que contém cafeína, de suspender a ingestão desses alimentos por uma semana. E geralmente, quando está associado a isso, o zumbido desaparece, cessando a administração desses alimentos. Aí depois pode voltar com todo bom senso, né? Com todo bom senso. E no caso, as pessoas também têm o zumbido, têm muita dificuldade para dormir, né? E isso agrava ainda mais o quadro. A gente compara o zumbido como se você acendesse uma vela num quarto escuro. Ou seja, a vela no quarto escuro, ela vai te incomodar muito ou ela vai trazer alguma sensação. Num dia ensolarado, a vela nem aparece. O zumbido no silêncio, não é que ele surge no silêncio, ele chama atenção. Então a gente recomenda para os pacientes que têm zumbido importante, às vezes até incapacitante, que evitem o silêncio, né? O silêncio incomoda para quem tem zumbido. Procurar estar sempre num ambiente com algum tipo de ruído agradável que não o zumbido. Diminua. Tem tratamento, informação, acho que a gente conseguiu resolver bastante aqui as dúvidas das pessoas que participaram. Eu quero agradecer a presença do Dr. Augusto César Borges, otorrino, que esteve com a gente aqui hoje no Bem Viver. Obrigada, doutor Augusto. Obrigado.